E hoje é dia da democracia e você sabe exatamente o porquê da data ser comemorada no dia de hoje, 25 de outubro, é que em 1975 o diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi preso. Os militares iriam interrogá-lo para fazer parte do Partido Comunista na época. Pois é, logo depois divulgaram que Herzog teria se suicidado na cadeia, fato que levou anos para ser corrigido. Na verdade, ele foi torturado e morto pelos militares. Isso aconteceu em 1975 e para entender melhor o significado da democracia e como ela se sustenta nos tempos atuais aqui no país, a gente convidou mais uma vez o sociólogo e antropólogo Wanderlan Silva. Boa noite, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso ITN. Boa noite, obrigado. E para a gente começar, eu acho que é importante a gente definir para quem está em casa o que é democracia. Democracia é a possibilidade de todas as pessoas residentes num país participarem ativamente dos destinos da sua sociedade. Para isso, a gente elege nossos representantes para os mais variados níveis, seja para o legislativo, que elabora as leis e fiscaliza o executivo, e o executivo que implementa essas políticas públicas que, em princípio, devem atender de maneira diferenciada, claro, mas toda a população de um modo geral. Ô, professor, o senhor falou aí nos poderes e conhecer a Constituição é fundamental para saber diferenciar o que é funcionamento correto do sistema, o que é interferência indevida, na sua opinião? A nossa Constituição é a lei maior, então é super importante que a gente possa conhecê-la e debatê-la permanentemente, desde a escola até os papos informais, na família, entre amigos, porque ela é uma espécie de fonte onde todos os principais direitos estão inscritos, escritos. E é importante que a gente tenha conhecimento disso exatamente para poder reivindicar daqueles que são responsáveis pela sua implementação a concreta realização desses direitos. Isso. Professor, já que estamos vivendo um contexto tão polarizado entre as opiniões, como podemos perceber que um sistema democrático está em risco e como podemos fortalecer a nossa democracia? Felipe, eu penso que a democracia ela é um pouco como a nossa saúde. É necessário a gente ter uma atenção constante, porque qualquer descuido a gente pode ter complicações e a gente nunca sabe quais serão as consequências disso. Então, é necessário a gente manter não só contrapesos entre os poderes, de modo que um esteja constantemente vigiando o outro, mas, ao mesmo tempo, que a população, através das mais variadas instâncias, e as eleições constituem um momento para isso, a gente esteja participando e dizendo o que é que a gente quer que essa sociedade faça, o que é que os nossos representantes façam. Muitas vezes é necessário mudar rotas, por exemplo, e através das eleições, através das participações em várias entidades da sociedade civil, a gente pode manifestar as nossas intencionalidades. Sim. Agora, professor, a gente sabe que a ameaça à democracia, minha gente, ela vem muitas vezes velada de um discurso pelo bem de todos, discursos religiosos, ideológicos, outros salvadores da pátria também tem muito isso. E quando também ocorre, quando tentam cessar a nossa voz, de alguma forma, a nossa liberdade de expressão. A gente tem assistido isso no Brasil, na sua opinião? É preciso a gente acender um sinal de alerta? Poliane, eu acho que esse sinal de alerta, a gente já está no sinal amarelo, Sim. E a gente tem que continuar lutando para que ele não passe para o vermelho. É necessário essa vigilância permanente, porque há muitos grupos, indivíduos que mesmo dentro da democracia tentam miná-la. Nesse momento, isso não é exclusivo do Brasil. A gente tem assistido isso nos Estados Unidos, tem assistido isso na Europa, e é necessário a gente combater esses ataques à democracia, porque a democracia, embora seja imperfeita, entre os sistemas que existem, é aquele que permite a ampla participação da população. A própria democracia, ela prevê possibilidade de participação da população nas mais variadas instâncias decisórias. Portanto, embora ela não seja perfeita, é necessário que a gente esteja constantemente desenvolvendo ações e debates no sentido de aperfeiçoá-la cada vez mais, que ela possa ser um espelho da sociedade que todos nós desejamos. Isso aí. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no ITN. Estou à disposição. Obrigada, professor. Nada.